Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouco mais rápido. Deixa eu ver se tá filmando, tá? Sim, é isso que tá no título. Eu recaí depois de 1.260 dias de retenção. O que eu posso comentar a respeito? Bom, primeira situação, que eu não senti dessa vez uma culpa tão grande, porque as primeiras vezes eu disse, não, eu tô batendo meta de dias e meses, e eu não quero cair, não quero cair. Mas o que ocorreu? Eu vou dizer bem sincero, não tenho vergonha, mas eu vou dizer. Eu entrei num vídeo adulto, eu tava deitado na cama, e deitado pioras as coisas, né? E aí quando eu vi, eu já senti que eu já tava naquele quase no ponto de não retorno e não tinha mais o que fazer. Então eu tive o orgasmo sem querer, mas só assistindo, pessoal, para tu ver o poder do visual, né? E aí sim, eu disse, caí. Mas por que eu falo isso? Que não é para desanimar. Eu acho que assim, uma queda pode ser boa, nunca é boa, mas ela pode ser proveitosa para o nosso fortalecimento. Eu gostaria muito de comentar que eu, ao longo dos, acho 3 anos, né? 1.000 e poucos dias, 1.200 e poucos dias, o que ocorreu? No início eu estava bem, sabe? Eu estava num caminho puro, etc. Mas depois, nos últimos meses, eu já estava aceitando ver alguma coisa, não sites eróticos, mas alguma coisa de imagens sensuais ou coisas do gênero, assim, às vezes vídeos, assim, mesmo no YouTube, essas coisas, né? E, e também, então eu estava fazendo o edging, né? Que no inglês chama o edging, que é, enfim, é uma masturbação sem orgasmo, né? Então eu não estava indo bem, não estava mesmo. Já estava desleixando a minha meta, né, a minha vontade. Eu estava ofendendo a Deus com isso, porque estava numa situação não de pureza, de castidade, né? Mas eu descobri que eu tenho essa vocação para castidade, porque eu vou dizer a verdade, eu fico pensando o seguinte: se eu fosse casado, eu ia ter que ter relações com a minha mulher algumas vezes na semana, uma vez por semana, vai saber 2 vezes, 3 que for. Mas eu descobri que eu realmente não gosto. Eu não me sinto bem de ter a. Claro, orgasmo todo mundo gosta, mas eu não gosto de ter o desperdício do sêmen. Então eu tô nesse caminho mais monacal, tipo os monges budistas, que cuidam da pureza, cuidam de evitar ejaculação. Claro, e também o seguinte, cuidem com a comida de vocês e o ambiente. Então, quando que aconteceu isso comigo? Foi uns 15 dias atrás. Foi no momento que eu estava em casa, o tempo na rua horrível, e não tinha o que fazer, e aí eu caí em tentação, tá? Segundo motivo, a comida. Se vocês comem uma comida porcaria, rubbish, como eu falo em inglês, uma comida porcaria, tipo muito óleo, muita massa no sentido, muita tipo lasanha com presuntos, com salame, essas coisas assim para dar gosto, os embutidos em geral e muito óleo na comida, eu vou dizer uma coisa para vocês. A pessoa dá muita vontade de ejacular. Por quê? Porque é uma maneira também do corpo eliminar as coisas sujas, né? E eu acho que isso ali, essa porcaria de comida, ela vai e prejudica a qualidade do sêmen, né? Então o corpo quer expelir. Então uma alimentação mais pura, mais saudável, plant-based, né? Batata doce, ovos, coisas naturais, legumes, cereais, vegetais, faz com que você evite ter tanto desejo, né? Ser tentado muito. Para tanto, eu também digo, tipo, granola é uma porcaria, porque ela é boa, mas ela é coisada no óleo, né? Então não é tão bom. Óleo de palma, óleo de algodão, essas coisas ali, tá? Mas o que eu vou dizer? É que teve um cara no comentário que disse que eu tava mentindo pro diabo que eu não tinha ficado esses 1.260 dias. E de fato eu fiquei. Mas o Brahmacharya diz que a meta é 12 anos para você criar um nervo na cabeça de sabedoria espiritual.
Eu só não fiquei tão triste porque eu já estava num caminho meio derrotado de não fazer as coisas certas. Então eu tive essa recaída com o vídeo, depois eu tive mais 3 ou 4 recaídas, tá? Então eu exponho para vocês, para mostrar meu lado humano também. Vocês também que estão assistindo são humanos, então também entendem a situação, né? Mas assim, mas eu também já dei um basta. Eu disse, não, agora, em primeiro lugar, o progresso que eu tive, ele não pode ser todo perdido, tá? Então esse é o primeiro passo. Agora vou começar a contar 1, 2, 3 dias. Primeiro lugar, não vou mais contar dias, tá? Não vou mais contar dias. Eu vou dizer que eu fiquei desde de 2021, né? E tive essa recaída que atrasou meu progresso em 1 ou 2 anos, vamos supor assim. Mas eu não posso zerar 3 anos e meio, não posso zerar, né? E é errado. Então eu acho que nem tudo é perdido. Então, a partir de agora, a minha meta é o seguinte: é manter a castidade, me manter puro, evitar qualquer tipo de toque e evitar qualquer tipo de nem pensar em falar, né? Mas óbvio, né? Qualquer coisa de situação erótica. Seja coisas mais leves ou mesmo pesadas. Evitar a todo custo, evitar não. Proibir e não se tocar também. Manter um voto de castidade e de pureza, assim como o santo São Francisco de Assis, que se jogou nos espinhos para não ser tentado, se jogou na neve para não ser tentado, né? Os santos tinham muita noção essa ideia do pecado da castidade, né? Do sexto mandamento. E dizer para vocês o seguinte: o demônio, ele tá ali para nos tentar. O que eu vou falar agora, muitos vão achar que é coisa de pessoa maluca. Mas essa era a visão que as pessoas tiveram durante séculos, um atrás do outro. A gente acha que quando vem uma ideia na cabeça, a gente acha que é a nossa cabeça que está nos tentando. E se eu dissesse para vocês que essa tentação é o demônio pode, é uma situação comum, a gente não fala ação extraordinária e ação ordinária que é a tentação. Ou seja, o demônio vem e nos tenta. Assim como Jesus no deserto, Jesus foi forte às tentações e resistiu, o demônio sai e a palavra de Deus diz que ele volta para um momento mais propício. Então ele vai e volta, né? Ele vai e vem. No meu caso, quando eu tive a queda, foi isso que aconteceu. Eu tive a imagem na cabeça projetada de um vídeo pornô e eu fui assistir ele. Então, isso que aconteceu. E aí a gente não entende, dizer, mas por que eu tive essa imagem na cabeça? Né? Isso é uma ação do demônio. Colocar imagem, coisas na tua cabeça para tu depois entrar no site e cair, né? Então, o que acontece? Eu percebi que depois que eu parei de despistar essas ideias na cabeça, afagou, sabe? Deu uma afagada na questão de vir muitas ideias. Só que assim, tu vai ser tentado. Tu tá do nada, vem uma imagem de um vídeo, de uma foto, uma coisa. Deixa esse pensamento passar, deixa ele passar para frente. Quando vai ter ficar horas puro, tu vai ficar horas com um bom pensamento, uma boa ideia na cabeça, tá? Quanto à questão, no exemplo do sacramento da confissão, eu sei que tem muitos evangélicos que me assistem, tem católicos, tem outras religiões, tem os agnósticos, tem os ateus que estão buscando só um caminho botânico, biológico, e tem os que estão buscando um caminho de perfeição espiritual, que então acredita num ser superior, né? O que eu falo para vocês? A questão da evolução, eu acho o seguinte: existe o lado biológico, que é esse da retenção, ajudar a saúde física. Mas o espiritual, a gente quer buscar o conhecimento do bem e do mal, da verdade, o que é a verdade, nós queremos caminhar nesse sentido. E o que eu acho interessante é que é o seguinte: o sacramento da confissão, para quem é católico, eu acho ele importante, mas não resolve tudo. Tu pode, já aconteceu comigo, tu confessa no dia e no outro dia tu cai em pecado de novo. Ele sozinho não vai mudar. E às vezes pode ser um empecilho, porque dizer, não, então amanhã eu vou confessar, então eu vou pecar hoje. Não é assim. Tu tem que decidir que tu não vai mais pecar.
mesmo que tu já tenha pecados para confessar, tu vai dizer, não vou aumentar a quantidade de pecados para confessar. Vou confessar o que passou, mas eu prometo que eu não vou mais pecar. E eu gosto que os evangélicos têm muito essa ideia, como eles não têm a confissão, eles têm essa questão de dizer, não, eu não vou pecar, eu vou cuidar para não pecar, eu vou viver no estado da graça de Deus, né? Então, isso é bem importante, pessoal. Essa questão de cuidar mesmo para não pecar. Porque é pecado. Agora pensa assim, nos afastar de Deus. Eu acho assim, por outro lado, vamos dizer, mas então a vida do cristão ela é dura, é difícil? Desculpe a sinceridade, mas em grande maioria é. Eu estou lendo um livro muito bom dos Santos do Carmelo. Pessoal, tem uma mística tão grande, isso é uma visão mais católica, menos protestante, porque os protestantes falam muito em pacto com Deus, não todos os evangélicos raiz, mas esses modernos, né, pentecostal, né, falam do pacto de riqueza, que Deus vai prover bênçãos e prosperidade. Não é a visão cristã original e católica, por exemplo. Jesus diz que há muitos, está no livro, a quem ele muito ama, ele sabe que pode exigir mais essa alma. E Jesus pode trazer o sofrimento. Uma doença física, uma doença espiritual, um grande problema familiar, às vezes um filho deficiente, débil mental, alguma coisa assim, ou problema na tua própria carne, um câncer, uma doença incapacitante, uma ação extraordinária do demônio que te deixa, que nem no Evangelho da mulher encurvada, era uma doença espiritual, tá? Mas Jesus pode colher bons frutos dessa situação, tá? Isso é importante dizer. E o livro fala assim, ó, a quem muito ama, porque Jesus é o reflexo da cruz. Se nem o Pai o poupou da humilhação, da vexação, das chibatadas, das gusparadas, de ser o Filho de Deus colocado num prego, ser transpassado os pés, as mãos, e ser ridicularizado, e feito de deboche, e ser morto da pior maneira da época, como que Jesus é o reflexo, a imagem da cruz, do crucificado. Então, quantos santos eram vítimas expiatórias, ou seja, ofereciam seus sofrimentos a Deus pela redenção do mundo. Se nós não entendermos que nós estamos num mundo que também é físico, mas também é espiritual, que nós estamos nos tempos últimos, onde vai ser definido muita coisa, que nós sabemos que a nossa vida é passageira, ninguém tem noção que vai viver 100, 110 anos, 90 anos. Não é assim. E desculpe a sinceridade, às vezes parece no meu Facebook, aqueles agora as funerárias colocam os avisos. Desculpa a sinceridade, mas tu vê gente de 28, de 40, de 60, 54, 55 anos. Não é mais só gente de 80, 90, 100 anos, tá? Nós temos uma vida, nós não podemos perder nossa eternidade. Eu sei que você é atacado espiritualmente pelo demônio por causa desses vídeos que eu estou fazendo. Porque eles estão impactando muitos rapazes, jovens e moças a buscar uma vida de perfeição cristã. Tá? Eu sou pecador, nem sempre o que eu falo eu cumpro, mas eu estou nesse caminho de busca. E depois dessa recaída, eu cheguei à conclusão que eu não posso e não quero perder o meu céu, o céu que Jesus vai me dar. Eu sinto que isso ofende a Deus, eu sinto que isso não é o caminho da vida, da verdade, um prazer efêmero, barato, fugaz. Trocar pela alegria nessa vida de pureza, de castidade, dos bens espirituais, trocar essa e depois trocar o paraíso, mas vai ser muito difícil. Sim, mas Jesus disse, carrega a sua cruz e siga-me. Então assim, os santos entendiam muito bem isso. Quantos que sofreram, a Santa Bernadette falava, menina, que está fazendo o que nessa cama? A madre falou para ela, tô no meu ofício que é sofrer. Ela sofreu inúmeras provações. Bom, a maioria dos santos passaram por provações. Então, achar que a gente vai ser feliz, como é que a gente vai querer? Se Jesus foi crucificado, que é o Filho de Deus, o Pai assim o quis, como é que a gente vai querer ter uma vida gozando dos bens, uma vida depravada, uma vida errada, pecaminosa, e depois vamos chegar na porta e dizer, Jesus vai abrir a porta para nós? Não, vai dizer que não conhece a gente, como diz o Evangelho, né? Então, pessoal, mas é muita provação, é difícil.
Aceite esse caminho. O que nos consola, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que me consola, eu sou muito feliz que a vida terrena não é eterna. Seria horrível passar, viver, a gente não tem nem noção do que quer dizer eternidade, porque a gente não consegue mensurar uma coisa para sempre infinita. Mas essa vida terrena, por mais que ela tenha suas alegrias, ela não é perfeita, tem muita dificuldade, tá? Imagina se essa vida fosse eterna, seria horrível, horrível. Aqui é o nosso campo de provação, de batalha, de provação, de dificuldade, de vitórias. Eu gosto muito do Schopenhauer, do Soren Kierkegaard. O Schopenhauer também disse esses problemas da vida, né? Que a vida, ele tinha uma visão mais cínica. Eu também sou um pouco assim. Porque realmente, veja bem, tu tem às vezes um momento de lazer, uma apresentação, um show, um bom restaurante, aí vai lá, acaba. Uma festa, acaba. Depois tu tem uma semana, 2 semanas inteiras de trabalho, de incomodação, né? Então, mas não podemos largar, abandonar a cruz. Foco em Jesus, foco no que Ele ensinou. Quem ama a Deus busca não ofender. O que eu tive, que eu posso dizer para concluir o vídeo, é que mesmo quando eu tive pecado, eu me ajoelhei e pedi do fundo do meu coração perdão a Deus e coloquei um louvor, porque eu disse: Senhor, eu não quero mais pecar. E tem uma pessoa lá, uma moça que teve uma visão do purgatório, tirava um sarro dela, que era uma senhora que pecava muito. Mas ela não foi condenada ao inferno, porque depois ela teve uma visão, a santa, que essa senhora, embora ela pecasse muito, ela tinha dificuldade de abandonar o pecado, mas ela pedia muitas vezes perdão por ele. Ela reconhecia-se miserável, né? Então a gente tem que cuidar para não pecar, mas se reconhecer pecador e pequeno, tá? Então, é isso, pessoal. Força para vocês, garra. Eu já estou de volta na streak, bola para frente e vamos à paz de Jesus. Até mais.